Eu estou como deputado federal e faço parte de algumas comissões, mas duas são as principais para mim. A primeira dela é a Comissão de Educação, que é uma comissão permanente, e a Comissão Especial do Fundeb, onde eu sou vice-presidente. O Bacelar é o presidente, eu sou o vice. E tenho andado o Brasil inteiro para defender essa pauta, que, ao meu ver, era para ser a mais importante do Brasil este ano, que era a do Fundeb, financiamento da educação. Antes de eu começar o Fundeb, eu vou falar 3 assuntos para a gente qualificar o debate, que tem sido muito constante no debate do financiamento. São 3 pontos que são colocados. Eu sou uma pessoa que, assim, minha trajetória é de muito diálogo, de muita conversa. Eu realmente tenho uma paciência grande para conversar com todo mundo, devagarzinho, voz mansa, quando tem que gritar, eu grito um pouquinho. Só para vocês terem ideia, ontem eu estava na Casa Civil com os generais, discutindo sobre o Fundeb, e é isso mesmo. Estou lá na comissão, então tenho que ter esse papel. Mas vamos lá, os 3 pontos que começam o debate da educação. O primeiro deles é que tem um grupo de economistas respeitáveis, né, e famosos do Brasil inteiro, que coloca o seguinte ponto. Primeiro, nós não precisamos mais de Fundeb, porque a população está envelhecendo no Brasil, a demografia. Vários artigos escritos sobre isso, é só procurar no Estado de São Paulo, Folha, Globo, e muitas palestras sobre isso. Começa a falar dessa forma. Então, para a gente qualificar o debate, eu colocar alguns pontos nessa discussão. A população está envelhecendo, verdade. Vamos precisar de menos escola e menos professores? Aqui no Brasil, não. Na Europa, o raciocínio está correto. Por que não está correto no Brasil? Eu dou 3 motivos. 3 motivos. O primeiro deles é que a educação infantil do Brasil só atende 30% das crianças. Então, nós estamos devendo escola e contratação de professor para 70% desse universo. Segundo motivo, eu descobri esse ano que esse nome Escola em Tempo Integral é uma invenção nossa do Brasil. A gente devia patentear, porque lá fora não existe isso. E a escola, ela já é tempo integral. Eu não sabia, quando eu vi escola, se você tentar pesquisar escola em tempo integral lá fora, não vai encontrar. É um nome brasileiro. Então, o segundo motivo para dizer que nós precisamos de mais professor e mais financiamento e mais escola é que nós não temos jornada ampliada. Nós temos a jornada menor do mundo inteiro. Então, nós temos que fazer mais escola e contratar professor. Para quê? Para fazer uma escola em tempo integral, que é o que o mundo já faz há muito tempo. Esse é o segundo motivo para desqualificar o debate da população envelhecendo. E o terceiro motivo é que nossas escolas ainda têm uma condição precária. Isso, por si só, justifica essa questão de mais recursos para o Fundeb. Esse ano eu vou puxar uma pauta que ela parece trivial, mas para mim é muito importante. Vocês estão aqui sentindo calor nesse auditório. O único órgão público que não é climatizado no Brasil são as escolas. E a gente normaliza isso, acho que isso é normal. No Estado, enquanto secretário, eu tive a possibilidade de climatizar 30% das escolas. 30% da rede estadual é climatizada. Mas tem município que nenhuma escola é climatizada. Então, eu vou puxar essa pauta a nível nacional. Inclusive, é ano de eleição para prefeito. Então, prefeito, que tal assinar aqui carta compromisso, que vai climatizar tantos por cento e vai ser progressivo. E essa pauta é nacional. Então, assim, aqui em Paraipaba tem uma escola estadual que é próxima ao hospital. As pessoas passam mal de calor e vão para o hospital em frente, só para ter ideia disso. Então, esses 3 pontos desqualificam essa primeira informação da população que está envelhecendo. O segundo ponto do financiamento diz respeito ao seguinte, e aí tem sido muito forte por muitos deputados que apoiam o atual presidente, diz assim, educação já tem dinheiro demais. E eu tenho colocado toda quarta-feira um vídeo em minha rede social mostrando que não é verdade. O custo aluno no Brasil é só 30% do valor do Chile. O Chile não seria o exemplo aí de país próspero, que está à beira de um colapso social. E é o quê? 1/4 dos Estados Unidos. Eles gastam 4 vezes mais os americanos, que é um modelo que inspira esse atual presidente.
Então, assim, é bom a gente qualificar o debate. Porque só, não, gasta muito, gasta pouco. Não, eu mostro os números e, ao final, eu vou entregar uma cartilhazinha com 20 páginas com esses dados, com a fonte, para a gente qualificar o debate. O terceiro ponto que dizem é o seguinte: o percentual do PIB que o Brasil investe em educação é semelhante aos países ricos da OCDE. É verdade, só que essa frase está incompleta. 5% do nosso PIB é um valor. Agora, 5% do PIB da Espanha e da Inglaterra é outro valor. Olha como a frase é maldosa. Nós gastamos um percentual do PIB igual dos países ricos. É verdade, só que o nosso é um PIBinho. E nós somos muito para esse PIB. Então, só para a gente começar a quebrar esses argumentos. Então, posto esses 3 pontos, eu coloco os argumentos para tirar de vista. O terceiro é PIB, gastar muito com a educação e a população está envelhecendo. E é bom que esse debate está acontecendo nas escolas de forma qualificada, com dados, com número. Agora, vamos falar sobre financiamento propriamente dito. O Brasil, a educação só é direito há muito pouco tempo, 1988. E fundo para financiar a educação só aparece em 1997, que é o antigo Fundef. E esse Fundef ele vai até 2007. Ele nasceu, mas para durar 10 anos. E quando se fala em precatório do Fundef, é porque nesse Fundef a União coloca um valor, e ela calculou errado, para menos, é claro, né? Calculou errado e não repassou um determinado valor. Aí que nascem os precatórios, que eu até posso falar um pouquinho no final sobre precatório, já que eu sou relator do PL do precatório. Quando chega em 2007, aparece o Fundeb. Diferença de um para o outro é que o Fundeb ele aumenta para a educação infantil e para o ensino médio, enquanto que o Fundeb era só ali do 1º ao 9º. Bom para a gente ficar aí bem por dentro desse assunto. Esse Fundeb ele nasceu com o dia e a hora e a data para se acabar. O Fundeb nasceu para se acabar em 2020. Eu até costumo dizer, dia 31 de dezembro de 2020, quando aqueles fogos papocarem, o Fundeb papoca junto também. O Fundeb tem dia e hora para acabar. Tá? Então, 14 anos. Chegou a hora. E, Dilvan, e por que não votaram isso antes? Em 2015, nasce a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 015/15, até fácil de decorar, 15/15. A autora dessa PEC é aquela deputada Raquel Muniz, né, que vocês conhecem a Raquel Muniz, né, de Minas Gerais. Ela votou no impeachment, né, voto pelo impeachment a favor das pessoas honestas. Aí, no outro dia, o marido dela foi preso. Mas a deputada Raquel, apesar desse factoide, né, ela tem lá feito um trabalho bom, assim, está lá presente, quer aprovação, só para a gente entender a história completa do Fundeb. E a relatora é a deputada Dorinha, do DEM, que faz um trabalho nesse país inteiro a favor da educação. Então, o que acontece? Chegou a hora do Fundeb ser aprovado. Em 2018, o Fundeb quase era aprovado. Sabe por que não foi? Porque o presidente Temer ele botou o estado de sítio no Rio de Janeiro. Lembra a intervenção? E aí, quando se tem intervenção militar, tranca a pauta. Aquela confusão que teve aqui dos policiais, eu fiquei morrendo de medo. Se colocar intervenção militar, tranca a pauta e não tem mais votação de nenhuma PEC. Só para a gente entender um pouco da história. Esse ano, o ano passado, apareceram 2 outras PEC no Senado. Ora, essa desde 2015 já passou por todas as comissões, não foi aprovada, imagina as 2 do Senado. Então, nosso primeiro trabalho enquanto membro da comissão foi tentar trazer o Senado para dentro dessa PEC nossa, porque senão não ia dar tempo. Quando a gente diz que o Fundeb acaba em dezembro, isso é o prazo legal e formal, porque, na verdade, ele tem que ser aprovado no primeiro semestre. Por quê? Porque o orçamento é em agosto. E eu tenho que fazer a peça orçamentária com as fontes de recurso. Então, se não for aprovado até agosto, então não vai ter Fundeb no orçamento. Só para a gente entender que o prazo é agora, é março, e não pode passar de março, sabe? Nós estamos aí no limite do prazo.
Esse Fundeb, ele financia hoje 64% da educação do país. Não financia tudo, 64%. Então, coloquei os 3 pontos para a gente desconstruir o debate mentiroso sobre financiamento. Fiz o histórico do Fundef e Fundeb. Agora eu vou definir um pouco esse Fundeb. Se um professor de português for mais exigente, ele vai dizer que não existe o Fundeb. São os Fundebs. Por quê? Porque tem 27 fundos separados. O Fundeb do Ceará não tem nada a ver com o do Rio de Janeiro, nem do Distrito Federal, não tem nada a ver. Eles são fundos contábeis, que os impostos, uma parte dos impostos dos estados e dos municípios vão para esse fundo. E a União, que é quem mais arrecada, porque nós temos uma matriz concentradora de receita, eu falo porque sou um auditor fiscal e sei muito bem disso, só coloca 10% em alguns estados. A gente abre o rádio no interior e escuta assim: a União depositou o dinheiro do Fundeb na conta do município de Itapipoca. O dinheiro que não era dela, dinheiro dos outros. Ali tem 10% da União em alguns estados. Então, 90% do Fundeb vem dos impostos estaduais, ICMS, IPVA, ITCD, e impostos municipais. O Fundeb é 150 bilhões, número redondo. A União bota quanto? 15. E só coloca 15 em 9 estados. São 7 do Nordeste e 2 da região Norte, né? Pará e Amazonas. No Nordeste sai o Sergipe e Rio Grande do Norte. Tá? No demais não coloca nada. Então, essa é a história do Fundeb. O Fundeb... E Dilma, por que o Fundeb vai acabar? Porque ele não está na Constituição Federal. Vocês vão encontrar o Fundeb no final da Constituição, num negócio chamado ADCT, que são as disposições transitórias. Como o nome já diz, se é transitório, ele foi criado para acabar. Então, feito esses pontos de análise, eu vou entrar, propriamente dito, no Fundeb. Nessa comissão, nós fizemos inúmeras audiências, ouvimos todos, foram, 20 audiências, só eu fui mais de 15 estados, ouvindo, Apareceram algumas ideias boas, mas nós não podemos esquecer do contexto político. Esquecer do contexto político é bater a cara na parede. Quem não considerar que nós perdemos a eleição e que temos este Congresso que está aí, dá um tiro no pé. É preciso considerar isso. Vamos lá. Nós estamos todo dia reclamando porque os professores estão cada vez mais desvalorizados, é motivo de piada, presidente não respeita, ministro faz chacota. Por que isso está acontecendo? Tem vários motivos, mas eu vou dar só um. Eu vou dar um motivo racional e bem lógico. As bancadas. O Congresso tem lá seus 513 deputados. Bancada evangélica. Nada contra. 120 parlamentares, atuantes, com a pauta evangélica forte. Bancada do agronegócio, 108. São fortes, com poder econômico. O agro é pop, inclusive. Não é educação, não, mas o agro é pop. Bancada da bala, nome esquisito, né? A bancada da bala tem policiais militares, pessoas do Exército e repórter policial que faz o sangue ficar mais vermelho do que o que ele é, né? Morreram 10, foi 100, não foram 10, tá? Então, repórteres policiais estão na bancada da bala. E a bancada da educação, hein, Marta? Olha, se botar uma Topic, sobra lugar. É bom botar aquelas Kombi, que o banco vai para frente e vai, quando dá um freio, você cai com a Kombi. Se botar uma Topic, sobra lugar na bancada da educação. A educação tem lá 8, 10, 12 pessoas. E olhe lá, sendo bem... Né? Não, sendo bem assim, generoso, a gente encontra uma meia dúzia, 8 deputados para defender a educação. Aí os professores, classe numerosa, né, formadora de opinião, não consegue nem ter representação no Congresso Nacional. Olha só. Olha só. Então, assim, é bom a gente pensar nisso, para depois a gente entender o que está acontecendo. Por isso que eu gosto de ser muito racional. Então, assim, eu tenho que dar palestra no Piauí, no Maranhão, e lá no Rio Grande do Sul, e no São Paulo, porque lá tem
50, 60 deputados, mas nenhum quer saber de negócio de educação. Só para a gente ter uma ideia do contexto brasileiro. Então, isso, por si só, explica muita coisa que está acontecendo, se a gente quiser ser simplista. Então, chegando na PEC do Fundeb, nessas audiências apareceram algumas ideias boas, mas que não dava para passar. Por exemplo, fundo único. Era uma beleza. O Fundeb sendo um fundo único, não 27. Onde é que os deputados de São Paulo iam voltar? Nunca. Os do Paraná têm nem perigo. Iam contribuir porque estão preocupados com os municípios pobres? De forma alguma. Outra ideia que apareceu que eu gostei, o fundo plurianual. Como o Fundeb é uma cesta de impostos, então vamos raciocinar. Quando a arrecadação está boa, o Fundeb cresce. Quando está baixo, e a aprendizagem não pode ser assim, né? Não, então a aprendizagem agora vai ser boa, agora vai ser ruim, agora por causa da arrecadação. Então, um fundo plurianual, onde se pudesse ter uma poupança para investir em ano de crise, talvez fosse ideia muito boa, mas não tinha condição política de ser aprovada. Então, o nosso trabalho da comissão também tinha a ver com as condições políticas. Não adianta a gente... Como é o Congresso hoje? Tem 100 deputados mais à esquerda, 100 à direita e 300 no meio. Quem é que decide? Os 300. Não adianta a gente... Vocês viram o que aconteceu com a reforma. Né? Nós assistimos todo dia o que está acontecendo nesse país. Então, é bom a gente ter uma dose de realidade nessa discussão. E eu coloquei esse ponto. Então, eu chego, propriamente dito, no relatório do Fundeb, que está pronto para ser votado. Votação, terça-feira, 14h. Votação aonde, Dilvan? Na comissão especial do Fundeb, onde eu sou vice-presidente. Já passou por todas as outras comissões, só falta essa, aí vai para o plenário. 2 turnos, votação qualificada. São 308 votos, não é maioria simples, não. É uma PEC. E eu listei aqui, como é que eu estou de tempo? Estou bem? Estou bem? Eu listei aqui alguns pontos que é importante a gente saber assim, o que tem nesse relatório. Tá? Primeiro ponto, nós queremos Fundeb permanente. Não queremos mais que ele dure 10 anos, nem 14. Não queremos mais ele na DCT, queremos ele no corpo da Constituição. É todo mundo que quer isso? Diz, não. A proposta do presidente é prorrogar o Fundeb por mais 2 anos. Por quê? Não, porque a população está envelhecendo, ninguém sabe se vai precisar, blá, blá, blá. Segundo ponto, contribuição da União. Essa PEC 15/2015 pedia que a complementação fosse 30%. O Senado pedia 40%. Nós incorporamos 40% e fizemos essa defesa no Brasil inteiro. Mas estamos no sufoco maior do mundo para ver se a gente consegue 20%, dobrar. Estamos sofrendo e muito. Para a gente conseguir esses 20%, é conversa com todo tipo de partido. Porque se a gente for, não, queremos 40, então tá bom, vão ter 100 votos e adeus Fundeb. Simples assim. Simples assim. Não, não é, eu quero 40. Eu fui em 15 estados e defendi 40. Vocês vão receber uma cartilha minha defendendo 40. Mas o relatório está lá com 20. A vantagem em relação a esses 50 é que esses 40 eram ao longo de 10 anos. E esses 20, a gente já tem uma injeção boa nos próximos 5. No primeiro e segundo ano já tem um percentual alto, que chega logo a 5. E aí vai aumentando. Terceiro ponto que tem no Fundeb, a questão dos profissionais da educação, que nós estamos colocando dentro do Fundeb. O que é isso? Hoje vocês sabem que o Fundeb, obrigatoriamente, tem a vinculação de 60% com o pagamento de pessoal, que não acontece em quase lugar nenhum do Brasil. Acho que só São Paulo que faz isso. São Paulo crava nos 60%, mas aí passa 8, 10 anos sem dar R$1 de aumento. Fora São Paulo, o Estado já gasta 94%, o município já gasta 110% e por aí vai. Nós estamos colocando 70% e trazendo os profissionais de educação. Profissionais efetivos. Porque se fosse colocar o terceirizado, aí era pior do que os 60%, não dava certo. Então, estamos colocando 70% e botando os profissionais de educação, porque a escola não tem somente professor. Tem porteiro, tem merendeira, que muitos são efetivos e têm que fazer parte desse Fundeb. Proposta do governo, criar um teto máximo para pagamento com folha.
Proposta lá da Casa Civil, ontem. Proposta nossa, deixar os aposentados fora do Fundeb, em outra fonte orçamentária. Por quê? Porque isso é lei. No Brasil, tem 3 estados que usam Fundeb para pagar aposentado. Se Fundeb for pagar aposentado, não fica mais R$1 para pagar quem está na ativa. Proposta do governo, querer colocar aposentado no Fundeb. Essa proposta de colocar aposentado no Fundeb é melhor nem ter Fundeb, sendo bem honesto com vocês. É um ponto, assim, fora da curva. É provável que tenha um destaque de um partido lá com essa proposta. Porque depois de aprovar o texto principal, vão por destaques. E aí pode ter outro embate e a gente perder em algum ponto. Vamos lá. Uma grande polêmica que está acontecendo no Fundeb, e eu vou deixar bem claro aqui. Eu participei ativamente da redação desse texto. É tanto que quando vocês olhar o relatório, não tem nem emenda minha, não tem emenda no relatório. Eu estou na comissão, eu tenho que assumir. Estou lá na comissão, estou todo dia neste Fundeb, então por que eu vou colocar emenda? Eu estou lá, muda logo o texto. Os programas do FNDE, que são bancados com o salário educação, no texto que estava até ontem, que pode mudar hoje, que a votação é terça, tem lá dizendo o seguinte: o salário educação vai para dentro do Fundeb, mas ficam assegurados os programas conforme o artigo 208 da Constituição. Ou seja, o PENAE, a alimentação escolar, o transporte e o livro didático são mantidos pela União. Com dinheiro de onde? Eles que vão dizer. Não é objetivo nosso dizer de onde é que vem o dinheiro para fazer as coisas, não. Isso vem da Fazenda, isso é do orçamento deles. Isso está claro, está explícito no texto. Isso gerou muito medo e está um debate muito forte, porque o deputado Cristóvão Buarque tinha feito um projeto de lei colocando essa fonte orçamentária e os programas para o município e estado. Só que esses programas, eles têm um desenho federal. Eles têm um desenho federal. Eu fui presidente do FNDE 1 ano e 2 meses. Não tem como descentralizar o livro didático. Por quê, Edilvan? Porque lá no FNDE, um livro didático custa R$8. Por quê? Porque compra milhões para o Brasil inteiro. Se o município for comprar, vai comprar por R$50. Isso não tem dinheiro que pague isso. É muito, muito mais caro. O programa de alimentação escolar, idem. Por quê? Porque quando a gente aumenta a complementação do Fundeb de 10 para 20, nós queremos reduzir desigualdades. Porque tem estado que não recebe complementação, mas tem município muito pobre. Minas Gerais é exemplo clássico. Minas Gerais não recebe R$1 da União, mas tem municípios lá que são mais pobres do que o Ceará. Então, só que quando você aumenta de 10 para 20, nem todo município vai receber. Então, se a gente descentralizasse o programa, a alimentação escolar não ia ter dinheiro. Muitos municípios iam receber a alimentação escolar e não tinha recurso para bancar, da União. Então, PENAE, alimentação escolar, PENAT, transporte escolar e PENAT são sagrados, não vão sair da União, e quem vai bancar é a União. Esse é o grande ponto de polêmica. Mas isso, para mim, é uma questão tranquila e fechada. Nós não acordamos com nenhum relatório que faça isso. Quando eu falo nós, eu falo um pouco pelo PDT, pelo PT, por uma parte do pessoal, por uma bancada de oposição. Porque se lá tem o presidente da comissão, que é do Podemos, a relatora, que é do DEM, e eu sou do PDT, então eu falo, e a Rosa Neide do PT, eu falo por um grupo de pessoas que estão lá comigo no dia a dia para fazer essa defesa. Então, nós não votaremos relatório que tire esses programas do contexto da União e passa a responsabilidade para a gente. Então, é dessa forma que eu coloco para vocês. O que nós estamos colocando no início do Fundeb? Nós estamos dizendo o seguinte: o dinheiro do pré-sal é nosso. Mas isso já é lei e foi aprovado. Só que nós estamos colocando na Constituição uma PEC. Olha a diferença. Dizer que o petróleo é nosso, o dinheiro do petróleo é nosso, está numa lei. Quando a gente coloca na PEC do Fundeb, isso é muito importante, porque se quiserem derrubar amanhã, e vão atrás de derrubar, vão precisar de 308 votos, não de maioria simples. Isso é uma coisa que fortalece a educação nesse ponto. A discussão mais dura desse Fundeb, eu vou dizer o que foi a vocês. A mais complicada foi um grupo de deputados
que eu não vou nominar, mas quem quiser procurar aí na internet, que queria o aumento do Fundeb para a qualidade. Dar mais Fundeb a quem tem um resultado melhor. Essa foi a maior discussão. Queriam todos os 20% do Fundeb para colocar em qualidade. Em nome de um acordo, em nome de uma construção, que a ideia desse relatório é que não tenha divergência no plenário. Nós estamos cedendo para chegar no plenário e ele passar direto. Nós estamos colocando, desses 20%, 2,5%, os últimos 2,5% em qualidade. Ainda para ser definido numa lei de regulamentação do Fundeb. Então, essa foi a discussão. Eu, em nenhum momento, fiz defesa do Fundeb para a qualidade. Eu dei 50 palestras nesse país. Em nenhuma eu fiz essa defesa. Mas, em nome de um acordo de conseguir votos de partidos do Centrão e de alguns deputados que estão desse lado, mas na verdade a cabeça é de outro lado, nós estamos aí aceitando 2,5% para a qualidade. E de a questão do ICMS. ICMS não é Fundeb. Dentro da PEC, nós estamos colocando o modelo do Ceará de ICMS, mas isso não é Fundeb. Essa questão do ICMS para a qualidade, a educação só tem a ganhar. Porque nós estamos querendo que no rateio do ICMS tenha 10% ligado à qualidade da educação. Ninguém perdeu um centavo de Fundeb, estamos colocando que os prefeitos, os estados que fazem rateio do ICMS com base no movimento econômico, na população, nós estamos colocando a educação. Isso é uma coisa boa, o Ceará funcionou dessa forma, nós colocamos em 2011, é uma experiência importante, já tem 4 estados, só para a gente deixar bem claro. A defesa da qualidade no Fundeb vem via ICMS, que é um plus a mais. Esse dinheiro não estava na educação, tá? Só para a gente entender. Estou já terminando aqui os pontos de atenção dessa PEC. Nós estamos colocando na PEC também um seguro de vida contra a reforma tributária. O Fundeb na cesta de impostos, e se acabarem com os impostos amanhã, como é que nós vamos ficar? Então, tem lá um seguro de vida dizendo assim, olha, o que mudar na reforma tributária, o Fundeb tem que ter equivalência. São esses os pontos do Fundeb. Então, assim, é o debate do Fundeb sobre financiamento, o histórico, a definição e o que está proposto para a votação. É uma votação fácil? Negativo, dificílima. Nós colocamos em votação quarta-feira passada, o governo já obstruiu e pediu visto no processo, nada andou. Amanhã, na terça, vai ser do mesmo jeito. Nós vamos ter embate, nós vamos tentar construir a maioria. E aí, assim, eu estava aqui elogiando a organização do Sindiúti. Não é o Sindiúti, a organização, a participação. A Diana estava me dizendo, Edilvan, eles têm um representante em cada escola, então eu acho que mais do que nunca nós vamos precisar desse apoio de vocês. É muito, muito importante que dia 18 é uma quarta-feira, 18 de março, estejam presentes. Essa pauta é muito importante. Muitas pessoas não têm noção do que é isso. Essa pauta não ganha a sociedade. Se disser, vai ter uma manifestação contra qualquer coisa, o povo, mas Fundeb, o povo não querem ir, não querem ir. É importante, educação pública. Nós somos contra, veementemente, voucher na educação pública. Porque vai aparecer um destaque do Partido Novo querendo comprar vaga em escola particular, do fundamental, da educação dos jovens e adultos. Já disseram que vão apresentar esse destaque. Então, é importante essa nossa militância. A direita dá de 10-0 na gente em redes sociais. 10-0. Não sei se esse povo não trabalha, não sei o que eles fazem. Passa o dia todinho lá, criticando, postando, ofendendo, está ofendendo. Então, assim, é muito importante o papel de vocês. Esses deputados que estão lá na defesa, a Centec que está na defesa, nós não vamos ter força nenhuma se vocês não reverberarem isso aqui fora. Eu lembro muito bem, assim, acho que há muito tempo eu ouvi a seguinte frase: ninguém mexe em direito adquirido. Se forem reformar a Previdência, é para os novos. Quem está lá no direito adquirido não se mexe. E aí o que foi que aconteceu? Nunca mais se falou em tal direito adquirido. Isso era uma coisa tão forte na minha cabeça. Quando a gente acha
que o Fundeb está garantido do jeito que ele está hoje, com 10%, não está de jeito nenhum. Eu afirmo com precisão. Hoje, há 4 dias da votação do Fundeb, nós não temos garantia de nada. Estou dizendo isso, assumi esse mandato 1º de fevereiro, estou lá 1 ano e 2 meses nessa comissão, manhã, tarde e noite. Aí um dia eu mando o ministro pegar o beco, no outro dia eu estou lá na Casa Civil com os generais, a Regina Duarte tomando posse de um lado, e eu lá na maior, para discutir com os generais e o povo do MEC. Né? O Congresso é assim, fica a mesa diretora, aí ficam os deputados da esquerda do lado esquerdo e os daí do lado direito. Tem gente que nunca saiu de um lado para o outro. Nunca saiu de um lado para o outro. Defende aquilo ali, defende. Às vezes para perder, mas defende. Sobre meus ombros tem uma responsabilidade muito grande. Eu estou lá como vice-presidente de uma comissão que tem que garantir o Fundeb. Ponto. Eu vou para o X da questão. Salário e educação. Bom, primeiro, se a gente conseguir deixar o Fundeb permanente e dobrar o que a União está colocando, tu pode fazer 3 dias de festa aqui no Fortaleza. Pode fazer. 3 dias de festa. Nesse contexto que está aí, de um presidente que quer privatizar a educação pública, quer botar voucher para as escolas, corta o recurso da universidade, elege um reitor que tem o 3º lugar e não quer mais nem respeitar a eleição nas universidades, a gente conseguir botar o Fundeb permanente e dobrar o dinheiro da União, está lá. Agora, como é, de onde vem esse dinheiro para dobrar? Aí está o cerne da questão. Vem do petróleo. A receita do petróleo, ela é finita e volátil. Joga uma bomba no Irã amanhã, lá cai o preço do barril. Aí lá vai o Fundeb para baixo. Nós não podemos segurar nessa receita. Nós temos que colocar dentro da educação, mas não está na cesta do Fundeb. A grande polêmica, salário e educação. Lá no texto do relatório está escrito com todas as letras. Nós queremos a educação dentro do Fundeb, mas a União é obrigada a manter com outros recursos aqueles programas sagrados. Então, onde é que não tem dinheiro novo? Está aqui os programas. São financiados pela educação. Agora, eu tirei o salário da educação, botei o salário da educação e deixei os programas aqui. Quem é que vai bancar esses programas? Está lá dizendo que é a União. E eu vou te dar uma informação, Marta, de última hora. O MEC não quer perder nenhum desses programas. Imagine vocês, o Bolsonaro como sendo o homem que acabou com a alimentação nesse país. Ficava fácil a gente botar ele para fora. Ficava fácil. Ontem eu estive numa reunião na Casa Civil, as pessoas do MEC, do FNDE, não querem perder esses programas. O dinheiro já foi para cá. Eles agora vão ter que se virar, sim, para colocar esse outro dinheiro nesse programa. Querem tirar, sabe de onde? Dos fundos constitucionais. E tem um monte de fundo constitucional parado, não sei de onde, da região tal. É uma alternativa. Na verdade, para ser bem franco, e a Dorinha diz isso com muita propriedade, nós queremos 20% no Fundeb e vocês vão se virar para arranjar dinheiro para os programas. Porque está no texto constitucional, está escrito lá. Então, por que nós estamos achando que não tem dinheiro novo? Como assim? Aí fica lá a comissão se matando para dialogar com o Partido Novo, com os empresários não sei de onde, e levando pancada da campanha nacional, da CNTE, de não sei mais quem, e a gente se acabando para conseguir aprovar esse Fundeb. Marta, eu defendo 100% das suas teses. Defende 100%, mas eu preciso de 308 votos. Será que o Partido Novo vai votar nesse texto? Aqueles 2,5% da qualidade, nós resistimos até a última gota. Eles não aceitaram, já estão tocando os últimos 2,5%. E ainda vai ter uma guerra quando for regulamentar isso, que eu não sei como é que vão fazer isso. Eu não sei. Tomara que não consiga e volte para a equidade. Então, assim, é o mundo real. Aqui no Ceará, tem quantos deputados? 22. Quem é que fala sobre o Fundeb aqui no Estado? Cadê a preocupação com o Fundeb? Quem é que vai votar por Fundeb?
Lá tem muitas pessoas que não estão preocupadas com isso, não. Estão preocupadas com se vai ter mais 15 bilhões no orçamento para dar por deputado, que eu acho que é isso aí que a gente perde a moral, sabe? É nisso que a gente perde a moral. Tem lá um orçamento do presidente da República, aí o Congresso vai lá e quer 30 bilhões do orçamento, vamos para dividir com emenda por deputado. A gente perde a moral de olhar para o povo. Sabe, é aí que eles crescem, marcam manifestação e vão para a rua e chamam os deputados, tudo de picareta. É nesses pontos. Estão preocupados com isso, a grande maioria. Tá? Então, assim, eu quero dizer que eu concordo com todas as suas teses. E quero dizer que nós precisamos muito, muito, muito da CNTE, cada um no seu papel. É eu tendo que conversar com o general, na Casa Civil, e você fazendo força para colocar as pessoas na rua para pressionar. É essa equação que dá certo. Então, assim, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês. O meu perfil eu nunca fui uma pessoa panfletária, de gritar. Eu jamais vou andar no trator da Ana Cristina. Não tem como, eu fico escondido, talvez. É a questão do perfil. Eu sou uma pessoa mais de negociar, de conversar, né, sabe? Então, assim, é cada um no seu papel e se colocando no perfil que você pode ajudar. Né? Eu nunca fiz greve de fome, nunca fui para a porta de um canto gritar, mas eu vou lá para o São Paulo conversar com os empresários para tentar convencer que nós precisamos de Fundeb. E a gente consegue. Tem deputado, eu vi aquele teu vídeo que tu postou semana atrasada, e eu me convenci que nós precisamos de mais Fundeb, embora esteja envelhecendo. Então, assim, eu acho que nossas falas, a minha e a sua, elas não divergem. Elas são complementares. Eu fazendo esse papel mais de diálogo, porque é o meu perfil, e você chamando cada um para a luta.